Aleluia! Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Quantos estão animados aí? Quantos criaram expectativa que Jesus Cristo está no nosso meio hoje? Amém? Eu não tenho dúvida. E hoje meu dia foi intenso. Vou só dar uma pincelada aqui. Acordei 4 horas da manhã para fazer um pedalzinho rápido, né? 150 km. E aí eu estava pedalando e pensando, Jesus amado, é isso mesmo que você quer que eu fale? Aí Deus foi ministrando meu coração, cheguei em casa, né? Fui montar. E aí, é isso mesmo. E aí você pode pensar, nossa, dá um friozinho na barriga? Dá. Queria estar no meu lugar? Talvez você não queria, né? Mas sabe o que eu aprendi? Só aprende fazendo. E, detalhe, Jesus não tem prazer naqueles que retrocedem. Uma coisa eu falo para você com ousadia, seria melhor ouvir o pastorzão, né? Eu também queria, até falei para ele, só me arruma cada coisa, hein? Mas o mesmo Deus que atua nele, atua em mim, amém? Então tenho certeza que você vai ser renovado e vai voltar para sua casa impactado, cheio da presença de Deus, amém? Glórias a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre mentoria. Quem será que é os mentores da sua vida? Quem será que você olha para ele e vê como referência? Se for a referência do Instagram, ou de um ator global, ou internet e tudo mais, eu vou ser sincero, você está determinado ao fracasso. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos bíblicos, que vai te dar um norte, que vai te mostrar um caminho, do homem a ser seguido, que marcou a sua geração e com certeza vai continuar marcando gerações até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, amém? Eu gosto de falar que as minhas ministrações são um contador de história, não sou um pregador, vou chegar nesse naipe, mas enquanto isso, da forma que o Espírito Santo atua em mim, eu vou passar para vocês e o nome de Cristo será glorificado, amém? Glórias a Deus. Quantos creem? Amém. A Bíblia fala que tudo é possível que crê. E eu creio que será a bênção para a glória de Jesus. Eu fui pesquisar, amados. O que o dicionário Aurélio fala sobre mentoria? E aí, olha só o que fala. Vou ler para vocês. Diz aí, DJ. Aleluia, glória a Deus. Olha só. Mentoria é definida como um ofício, um trabalho, cargo ou função de um mentor, caracterizando-se pelos aconselhamento, orientação e direcionamento dado por alguém mais experiente a uma pessoa menos experiente. Todos nós precisamos de mentores, todos nós precisamos de referência, todos nós precisamos de alguém que a gente olha para ele e de fato a gente queira estar com essas pessoas, porque soma na nossa vida. Talvez o seu mentor, como eu falei no início, é alguém global, alguém que a internet mostra, mas talvez não tenha princípios voltados à luz da palavra de Deus. Eu sou bem sincero a dizer para você que a sua mentoria está determinada a um fracasso. Mas quando eu tiro alguém à luz da palavra de Deus e o mentor dos mentores, a gente sabe que é Cristo. Mas teve um homem no Velho Testamento que quando eu deparo com a vida dele, eu falo, Senhor, que referência. E aí a gente vai ver, depois que Noé pisou na terra, que teve o dilúvio, a gente vê que drasticamente o Senhor diminuiu a longevidade do ser humano. Mas esse homem foi tão temente a Deus, foi tão cheio da presença de Deus, que ele teve uma vida longa e um legado incomparável. Eu me refiro, talvez você nunca ouviu falar, mas está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Não é um rei, ele foi um sacerdote, mas ele nos deixou lições que eu vou deixar para vocês, que fala poderosamente na minha vida e vai falar ao seu coração. Amém? Olha só. 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou o quê?
mais um qualquer, não. Ele se tornou rei. Aí eu abro um parênteses. Quem foi Joás? Quem foi? Joás é bisneto de um grande rei, um homem que revolucionou a adoração, que trouxe de volta a nação de Judá a uma verdadeira adoração. Quem foi seu bisavô? O rei Josafá. E aí aqui agora a história se encontra com Joás. Ele tinha 7 anos. Nossa, mas como 7 anos ser um rei sobre Israel, sobre Judá? Vamos entender a história. O nome de sua mãe era Zíbia. Mas antes, a Bíblia diz, e reinou 40 anos em Jerusalém. Quantos anos ele reinou? 40 anos. Nossa, quase minha idade. O nome de sua mãe era Zíbia. Ele era de Berzeba. Joás fez, agora vai entrar o personagem que eu quero aprofundar. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu quem? O sacerdote Joiada. Já ouviu falar nesse nome? De verdade, quem ouviu falar? Poucas pessoas, é muito pouco falado. E eu gosto de trazer à reflexão esses homens notáveis. E esse homem de Deus, Joiada, como eu fico impactado, porque eu sou um estudador da palavra de Deus. Aí você fala, nossa, mas no início você falou que você acordou 4 horas para ir pedalar 150 km, aí você fala, nossa, Valentim é doido. Amados, eu decidi comer o melhor dessa terra. Eu decidi não só cuidar do meu espiritual, eu decidi ter uma vida física, mental, estruturada em atividade física, para ser o quê? Para me aprender com Joiada. Você vai ver com quantos anos ele morreu. Por quê? Porque ele decidiu cuidar não só do espiritual, da sua mente e do seu físico. Como que você vai viver muito se você não cuida do físico? Nossa, mas eu tenho preguiça, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não gosto de pedalar. Não importa, amados, eu amo pedalar, mas faça atividade física, faz um karatê, faz academia, se mexa. Para ter longevidade, você tem que cuidar do seu físico. O espírito está forte, mas e a carne? E a carcaça, como que está? Ah, mas eu não dou conta, eu tenho preguiça. Amados, manda a preguiça embora. Vamos aprender com Joiada. Olha só. Vira a página aí, versículo 15 do capítulo 24. Olha só. Joiada morreu com idade avançada, com quantos anos? Com 130 anos. Foi só isso? Não. Foi sepultado com os reis na cidade de quem? De Davi. Em atenção ao bem que havia feito para quem? Em Israel. Em favor de Deus e do seu tempo. Aí eu fico deparando, amados, quando você chega na sua casa, quando você chega no seu lazer, quando você chega na casa de Deus, quando você chega na sua família, quando você chega no seu trabalho, você é aquela pessoa que desperta prazer ou repúdio? Quem é você quando você chega nos seus entes queridos? Quem é você diante da sua família? Você é aquele, nossa, lá vem o Valentim, cara chato, cara inconveniente, cara que não sabe fechar a boca, cara que fala demais, cara que só reclama, cara que só murmura, cara que tem a vida para viver e só reclama do país, reclama da situação financeira. Mas o que você tem feito, à luz da palavra de Deus, para ter uma vida abundante? Você tem procrastinado ou você tem feito o quê? Só colocado na conta do outro? A Bíblia deixa bem claro, não, amados, não é o outro. O outro eu tenho que servir, eu tenho que doar, mas aquilo que eu tenho que fazer, Deus não desce do trono para fazer por nós. E aí eu olho para Joiada, 130 anos, viveu muito, mas olha só o que fala. Foi sepultado na cidade de Davi. Que nobreza! Em atenção ao bem que havia feito. Como eu quero ser lembrado como um homem que teve defeito, que teve acertos, mas quando eu estiver lá sendo velado, as pessoas vão olhar para mim e falar, esse carequinha, alguma coisa de bom ele deixou. Ou você
eu vi uma vez um relato num velório, aí você fala, nossa, a mensagem está boa, falar de morte, amados, aqui é tudo transitório. Se você pensa que isso aqui é o crente só aqui, a Bíblia fala através do apóstolo Paulo que nós somos o crente mais miserável dessa geração, porque isso aqui, amados, me define para onde eu vou, para a eternidade com Cristo ou a perdição eterna. E aí, amados, eu vi é uma brincadeira, mas causa impacto. Um homem estava sendo velado, ele tinha deixado a sua esposa, tinha deixado seus filhos, e aí o pastor está lá fazendo o culto fúnebre, com aquela mensagem de consolo. Eu gosto do meu pastorzão no velório porque ele traz o confronto, até no velório. Eu gosto é disso, eu não gosto de ser massageado o ego não, amados. Aqui, e num velório, se você vir aqui mais vezes e tiver a oportunidade de ir num velório do meu pastorzão ministrar, você vai ver que até no velório tem confronto. Por quê, amados? Como diz Salomão, é melhor estar num velório, porque me traz reflexão. Opa, hoje está o irmão aqui, mas amanhã pode ser eu. O que eu estou fazendo na minha vida? Estou empurrando com a barriga ou estou procurando melhorar? E aí, voltando a esse culto fúnebre, o pastor fala, nossa, que homem abençoado, deixou tantas coisas boas para sua esposa, um homem honrado, um homem útil, um bom pai, deixou um grande legado, grande testemunho, um homem que amava cuidar da sua esposa, era carinhoso, era um homem temente, que estava sempre em oração, sempre jejuando, sempre pagando preço para a sua família, um homem que deixou um legado de presença de Deus. Aí a viúva cutuca nos seus filhos e fala, meu filho, vai lá ver se é seu pai, porque o que está falando aí não é ele. E aí, amados, isso me traz um impacto, porque o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou procurando ser um bom pai? Será que eu estou procurando ser um verdadeiro adorador? Será que eu decidi não ter status humano, mas se doar e servir o meu irmão? Ou eu quero, faz para mim, faz para mim, faz para mim? Não, amados. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele se doou, abriu mão da sua glória e veio como homem e pagou o preço para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E aí nós chegamos na igreja, eu quero ser servido, eu quero ser a última bolacha do pacote? Não, amados. Deus nos chamou para servir, porque quando eu tenho o privilégio e o princípio de me doar para o meu irmão, sem querer nada em troca, ele está sentado no alto sublime trono, e ele olha para nós e fala, está vendo lá, meu filho, ele aprendeu. Quanto mais ele faz para o próximo, eu tenho prazer em prosperar, eu tenho prazer em dar uma vida plena, eu tenho prazer em dar um casamento bem sucedido, eu tenho prazer em eles serem uma família bendita do Senhor. Porque, amados, a glória é de Jesus. Não pense que a glória é nossa, não. Tudo é dele. Como eu gosto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí nós pensamos, meu Deus do céu, eu quero para mim, eu quero para mim. E aí, como eu falei, amados, diante de estar aqui no altar ministrando, eu tremo, estremeço. Mas sabe o que eu falei para Jesus agorinha, antes de eu vir para cá? Jesus, eu não sou nada. O Espírito Santo que ressuscitou o Senhor está comigo. Agora, a igreja é tua, o povo é teu, e eu vou abrir a boca e o Senhor vai encher, porque tudo é possível ao que crê. É se colocar na brecha, amados, é se posicionar. Mas aí a vida está passando, amanhã eu tinha 20 anos, amanhã eu tenho 30, amanhã eu tenho 40, mas eu não faço nada para que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Eu só quero ser lembrado, eu só quero ser massageado o meu ego. Joiada não, amados. Ele foi lembrado pelo legado que ele fez para a nação, que veria quem? O Salvador do mundo. É isso que nós temos que aprender, amados. Não querer ser melhor do que ninguém, mas quanto mais eu me dou, quanto mais eu faço para o meu irmão, quanto eu faço o meu melhor, Deus está sentado no alto do sublime trono e Ele tem prazer de mudar a nossa história. O trem é tão engraçado que eu escrevi tanta coisa que mais o Espírito Santo não quer deixar, não. E aí o que acontece, amados? Que seja feita a vontade dEle. E aí eu olho aqui, amados, isso aqui me confronta, isso aqui me choca.
que você está fazendo da sua vida? O que você quer ser lembrado naquele dia? Que, como diz os antigos, eu já estou lembrando desse ditado, né? O paletó de madeira, quando chegar para você, você vai querer ser lembrado como o quê? Um murmurador? Um reclamão? Um que não faz nada? Um preguiçoso? O que não estuda? O que não lê a Bíblia? O que não jejua? O que não ora? O que ora por mim, ora por mim? Como você quer ser lembrado? Um pai rancoroso? Uma mãe faladeira? Como você quer ser lembrado, amados? Porque o paletó de madeira, infelizmente, vai chegar para mim e para você. E aí, amados? Aí vai chegar a vida eterna. E aí eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia fala que um dia, nós, todos os joelhos se dobrará diante daquele que é santo. E ele vai falar, Valentim, e aí, ó? Eu te confiei uma esposa, o que você fez? Eu te confiei filhos, o que você fez? Eu te confiei uma empresa, o que você fez? Eu te confiei dinheiro, o que você fez? Eu te confiei status, o que você fez? Eu te confiei uma certa glória, alguma coisa, o que eu te confiei? Eu te confiei um ministério, eu te confiei muitas coisas. Vem cá, o que você fez? Porque você sabia que tudo era emprestado, porque a minha glória eu não dou para ninguém. E aí, amados? A conta chega. A conta chega para mim e para você. É um culto de ceia, sim, amados, mas também tem confronto. Parece que eu não consigo pregar sem trazer um certo confronto, porque o evangelho de motivacional, nós cansamos, porque aqui tem que ter confronto. Aqui eu tenho que sair da igreja e falar, Jesus, eu tenho que ficar crente, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia mais, eu tenho que jejuar, eu tenho que me doar, porque o Senhor está voltando. E aí quando eu olho para Cristo, aquele que criou tudo, a Bíblia fala que as estrelas, todas, Ele chama pelo seu nome, sem faltar uma. E aí, um dia eu vou estar diante dEle, mas faz por mim. Sou tão fraquinha, eu sou tão pequeno, eu não sou nada. Ele te deu vida, Ele te deu olhos, Ele te deu saúde, Ele te deu ouvido, Ele te deu perna para ir e vir, Ele te confiou tanta coisa. E tem hora que eu abro a boca para murmurar e dizer, eu não tenho nada. Jesus só faz para o outro, para mim não faz nada. Amados, nós temos que ficar crente. Nós temos que renunciar ao nosso eu, pisar no nosso ego, no nosso orgulho e falar, Jesus, cumpra em mim o teu querer, porque eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é o melhor para mim, porque nós nascemos para glorificar e exaltar o nome dEle. Ontem eu tinha 20 anos, passou, eu estou beirando 50, e aí, o que eu estou fazendo na minha vida? Você quer ser lembrado como Joiada, ou você quer ser lembrado como Joás? Joás era rei, e aí eu vou falar um pouquinho da história de Joás. Ele foi ungido como rei com 7 anos, mas ele começou a reinar? Não. Quem reinava para ele, até ele ter maior de idade? O sacerdote Joiada, porque era um homem íntegro, reto, e buscava a presença de Deus. Quem era a mulher do sacerdote Joiada? Era tia de Joás. Eles esconderam ele no templo para a sua avó maligna, Atalia, não matar Joás, porque eles sabiam que da geração de Joás viria o Salvador do mundo, e eles sabiam da promessa que o patriarca, o antepassado deles, o rei Davi, eles sabiam da promessa que da dinastia de Davi viria o rei dos reis e senhor dos senhores. Como ele era um homem temente a Deus, falou, nós temos que esconder esse menino, só sobrou ele, e ele é bisneto de Josafá, ele vai ser o futuro rei, então eu vou esconder ele, e eu vou me ajudar ele a ser rei, até quando ele tiver maior idade. E aí, amados, eu deparo com esse versículo, Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Quem é sua referência? Quem é seu mentor? Aquele ator do Big Brother, aquele lá é referência, cara bonitão, aquela mulher bonitona, eu quero ser igual a eles. Meu amado, vamos ficar crente, a nossa referência tem que tirar da Bíblia, porque a maior referência pagou o preço na cruz do Calvário,
Jesus Cristo. Aí eu fico pensando, Jesus, o preço foi alto demais. Se ele tem um pecado apenas, ele nunca mais voltava para a glória dele. Aí eu fico pensando, ele se esvaziou de tudo, caminhou entre nós, como ovelha muda foi levada ao matadouro, estavam matando ele, estavam crucificando ele. Fala, pai, perdoa eles, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa eles, eu vim para me doar, eu vim para morrer por eles. Aí muitas vezes o Espírito Santo nos confronta a orar mais um pouquinho, a ler a Bíblia mais um pouquinho, a abrir mão da internet, aí abrir mão do celular, que tira tanto nosso tempo, mas aí eu vou ler a Bíblia, dói minhas vistas, eu tenho preguiça, eu não entendo nada. Como que entende? Se você não tem uma vida diária de oração, se você não tem uma vida diária de jejum, como que vai entender, amados? É impossível, você está cheio do mundo e nada de Deus. Ah, mas eu vou na igreja no domingo, tirar uma foto e posta. Amados, isso não é suficiente não. Cristo nos libertou do mundo para nós sermos livres, mas não ser religioso, mas ser um verdadeiro adorador, que adora aqui, adora no esporte, adora na minha casa, adora no meu trabalho, onde quer que eu for, o nome de Cristo tem que ser glorificado. Porque ser crente só na casa de Deus é muito fácil, amados. Mas quem é você quando sai daqui? Você é um Joás na vida? Ou você é um joiada? E aí eu abro outro parênteses. Quem é você quando você está no seu quarto, diante de um celular? O que você vê? O Espírito Santo vê tudo. E aí? Ah, mas eu vou ver só um pouquinho aqui. E aí, amados? Quem somos nós? Um dia a Bíblia fala que, eu não sei que tecnologia que o Criador vai usar, mas vai mostrar toda a minha vida, de quando eu nasci até quando eu morri, e vai mostrar tudo. E aí? Isso não te dá um temor, não? O que você está fazendo na sua vida? Me confronta, me choca. Aí eu decidi, Senhor, me perdoa, me ajuda a ser mais crente. Por que a gente tem que santificar, amados? Para as pessoas lá fora ver, nossa, aquele irmão está transformado. O que acontece com ele? O que tem aquele brilho? Isso não te incomoda? Ou as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que você era crente. Você parece nem ser. O que é isso, amados? Mas eu abro a boca, só falo de Big Brother, eu abro a boca, só falo de Instagram, eu abro a boca, só falo da vida do outro, eu abro a boca, só detono o próximo, e aí? Eu abro a boca, só murmuro. É isso que Deus quer para nós? Não, amados. Deus quer que você seja santo, porque Ele é santo. Quanto mais eu me santifico, mais a glória de Cristo, que está dentro de mim, possa mostrar para a humanidade. Para as pessoas verem, nossa, ele tem algo diferente, porque onde ele chega, ele tem uma palavra de encorajamento, onde ele chega, tem uma palavra de ânimo, onde ele chega, ele me motiva. São mentores que nós precisamos, como um joiada. Talvez o seu mentor é seu cônjuge, você não dá valor. Talvez o seu mentor é seu colega de serviço, você não dá valor. Talvez o seu mentor é um amigo que você mal vê, é seu mentor. Mas aí, amados, nós queremos mentores que massageia nosso ego. Não, amados, amigo de verdade, mentor de verdade, é aquele que fala, eu te amo, mas você tem que mudar a sua vida, isso é errado, não faça isso mais, mas eu sempre vou te amar, mas o seu erro, eu não te amo. Mentores são isso, mentores são aqueles que nos confrontam, que nos faz crescer, não é aquele mentor que massageia seu ego. Nossa, você está lindo, você pode tudo, o mundo é tudo para você. Isso são mentores levantados pelo diabo. Você acha que o Espírito Santo não incomoda pessoas para estar do nosso lado, para fazer a gente crescer? Ou você acha que é só o diabo que faz isso? Não, amados, nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós, que ele tem ciúme de nós. Ele vai levantar mentores, pessoas, para te confrontar, para te tirar do comodismo e fazer você uma nova criatura, para servir outras pessoas. É isso que Jesus quer para você, para mim e para você. E aí, amados, olha só, versículo 17 do capítulo 24, depois da morte de Joiada, olha o que é perder um mentor. Os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. Em outras palavras, lhe prestaram o quê? Bajulação, porque não tinha Joiada mais. Prestaram o quê? Bajulação, massagearam o ego do rei Joás. Ele estava fortalecido, mas o seu mentor, o seu tio, já tinha partido. E aí continua. Ele aceitou o que disseram. Nossa, será que falou coisa boa? Não, amados. Detonaram,
tiraram ele do foco, que Joiada por tantos anos conduziu ele no caminho de retidão. E aí ele continua: o Deus dos teus antepassados, e prestar o culto ao quê? Aos postes sagrados e aos ídolos. Se você for ver a história, o sacerdote Joiada, que era o seu comentor, praticou isso aqui para uma nova visão espiritual para ajudar, volta a buscar a Deus. Joiada combateu isso aqui extremamente. Agora, depois que Joiada morreu, Joás voltou às práticas antigas. E aí continua: por culpa deles, a ira de quem? A ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele. Está vendo o amor de Deus? Eles rejeitaram. Mesmo assim, Deus enviou o profeta para confrontar, igual estou te confrontando hoje. Estou sendo boca de Deus. Porque do jeito que eu estou te confrontando, a Bíblia fala que está me confrontando também. Não é só vocês, não. E aí ele continua: e os profetas tivessem testemunho contra eles. O povo não quis ouvi-lo. Aí eu fico vendo, como a Bíblia é atual, como a Bíblia se renova. Nós somos a mesma geração. É pregado, é ministrado, é ensinado, mas é dura serviço, é cabeça dura. Entra aqui, sai aqui. Nós somos a geração que parece Joás. É só o mentor, o Espírito Santo tirar o mentor um pouquinho, que nos faz crescer, a gente volta às práticas antigas. Você de verdade consegue ser crente quando ninguém está perto de você? Quando não tem alguém para te cutucar? Para te incomodar a ler a Bíblia, a orar, a buscar a presença de Deus? Você consegue ser crente sozinho? Será? Por que, amados? Por que nós vivemos tão pouco de Deus? Porque nós temos preguiça de buscar Ele. Quando Deus tira o mentor que nos faz crescer, tira os joiadas da vida, a gente volta à mesma coisa, a mesmice, a murmuração, a reclamação, tudo nada dá certo e faz a mesma coisa. Aí Deus envia um sacerdote, envia um para confrontar. Aí o que a Bíblia fala? E o povo não quis o quê? Quis ouvi-lo? Não, o povo não quis ouvir. E aí, será que a nossa geração é assim? Infelizmente é, amados. Por que a igreja do Senhor não está lotada? Porque é dura serviço. O povo só quer massagear o ego. O povo não quer uma mensagem de confronto. O povo quer uma mensagem de motivação. Vem para Jesus. Vem, você vai ficar rico. Você vai ter o melhor casamento da sua vida. Os seus filhos não vão te dar dor de cabeça, não. Você não vai ter problema na sua vida íntima. Você não vai ter problema com os seus irmãos em Cristo. Tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Você vai ser cabeça e não cauda. Aí força o texto bíblico para te pegar o ego, massagear seu ego e joga lá em cima. Ou seja, vem para Jesus. Você é a última bolacha do pacote. Você é mais importante do que Ele. Não, amados. Jesus não, a Bíblia não está falando que é desse jeito, não. Se só a Bíblia fala assim, só a Bíblia está com defeito. Porque a Bíblia que é pregada aqui para a glória de Jesus tem confronto. Faz a gente ir embora para o trabalho pensando: Jesus amado, eu tenho que ficar crente. Tenho que buscar mais um pouquinho. Eu tenho que ter o meu joiada. Eu tenho que estar cercado dos meus joiada. Eu não quero joias da vida, não. Eu quero joiada. E aí, amados, será que piorou para Joás? Piorou, porque coração duro. Não quis buscar a presença de Deus mais. Enquanto o joiada estava lá, incentivando, conduzindo, mostrando o caminho, ele estava animadinho. Mas aí o Espírito Santo fala: joiada, seu tempo venceu, 130 anos, bora para cá. Eu preciso de você aqui em cima. Aí joiada deve ter pensado: Senhor, mas ele precisa de mim, ainda é tão jovem. Aí o Espírito Santo, vamos conjecturar aqui, eu gosto de conjecturar, vamos imaginar. Aí o Espírito Santo: joiada, você vai ser lembrado como o cara. Muitos anos para frente, vai ter um cara aqui que vai ministrar sobre você. Você vai ser o cara, mas seu tempo venceu. Vem para cá, eu tenho planos melhores para você. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem penetrou em pensamento humano o que Deus tem preparado para nós. É no porvir. Aí nós vivemos como se essa vida aqui fosse a melhor. Não tem nada melhor. Volto a dizer o que o apóstolo fala: se nós somos crente que pensa que isso aqui é o melhor, nós somos o crente mais miserável dessa geração. Amados, eu estou aqui, mas já estou com Cristo na eternidade. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Glórias a Deus. Aí você acha que Joás piorou? Piorou mais um pouquinho. Deus levanta outro sacerdote,
Sabe quem? Filho do Joiada. Para ir lá confrontar ele. Sabe o que ele faz? Ele não ouve o que o filho do Joiada, do sacerdote Joiada, confronta ele. Esqueci o nome do filho dele. E fala assim, esse cara aí está doido. Vamos apedrejar ele. E mata o sacerdote que sucedeu o pai. O filho de Joiada. Então, tipo assim, tudo que ele aprendeu na presença de Deus, ele rasgou e decidiu ser iníquo, decidiu ser perverso. E aí, amados, olha só o final da vida dele. Versículo 25. Quando os amorreus foram embora, deixaram Joás ferido seriamente. Seus oficiais conspiraram contra ele. Quem conspirou contra ele? Os seus próprios oficiais. Porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada. E o mataram em sua cama. Quem matou o rei Joás? Os seus próprios braços direitos. Sentença de Deus. E aí ele continua. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Aí tem uma vírgula. Mas não nos túmulos dos reis. Nossa, mas que diferença. A Bíblia fala aqui que o outro foi tão honrado na cidade de Davi, em atenção o bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Se ele governou 40 anos, ele tinha 7, ele morreu com o quê? 47 anos, quase a minha idade. Joiada morreu com quantos? 130, amados. O que eu aprendo com isso aqui, para me fechar? Se eu for temente a Deus e levar Ele a sério, eu tenho uma vida longa. Amém? Então, amados, você quer ser a última bolacha do pacote ou você quer servir? Ou você quer se doar? Aqui nós vemos, um que não era rei, foi sepultado com honras militares, como se fosse rei. O outro que era rei de nascimento, foi sepultado no túmulo de rei, mas não teve a reverência que um rei deveria ter. Aí eu fico pensando, amados, eu queria ser uma formiguinha, eu queria que Deus me transportasse para o passado e ver que velório magnífico de Joiada. Honrado, um homem temente, um homem de caráter, um homem de integridade, que todos estavam lá chorando. Esse aqui vai fazer falta. Esse aqui fez a diferença na sua casa, fez diferença na igreja, fez diferença na sua nação, fez a diferença em tudo. Você queria ser Joás? Quando morreu, aí as pessoas falam, nossa, morreu o rei, nós temos que fingir aqui, né? Mas esse aqui foi sem deixar saudade, ainda bem que morreu. Eu quero deixar um legado, amados. Mas para isso, eu tenho que pisar no meu orgulho, eu tenho que pisar no meu eu, e falar, Senhor, seja feito não a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Amém? Então, amados, o primeiro mentor aqui, não tem nem como eu falar, é Cristo. Talvez vai chegar um mentor para você e vai falar, faz isso, faz aquilo. Aí você tem que pegar aquilo que te passou e joga na Bíblia. E vou falar mais um pouquinho. E aí joga no colo de Jesus. E fala, Jesus, vamos ver o que o senhor faria se fosse o senhor. Se der algo de bom, pode fazer. Agora, se der coisa negativa que Jesus não faria, sai fora. Que mentor que é esse? É o mentor Joás. Não, mas nós vamos buscar mentores como foi Joiada. Teve longevidade, deixou um legado, fez a diferença na sua nação, na sua igreja. E onde ele foi um divisor de águas para a glória de Deus. Amém? Quantos aprenderam um pouquinho nessa noite? Quantos vai fazer diferente? Porque eu gosto de dizer uma coisa, eu gosto de dizer muito essa frase, é um jargão meu. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, eu posso melhorar. Enquanto há vida, eu posso buscar mais. Enquanto há vida, eu posso querer mais. Então, amados, a vida é feita de escolhas, amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por vocês. Pai Santo e Poderoso, obrigado pelo privilégio de ministrar na Tua casa. Pai, a glória é Tua, porque o povo é Teu. E tudo aquilo que foi ministrado, que o Espírito Santo venha nos confrontar, como me confrontou, para que nós venhamos ser melhores, para que nós venhamos buscar verdadeiros Joiada na vida, para fazer uma mentoria para a gente crescer, não ser mentores como Joás, para fazer a gente retroceder, para que o Teu nome venha ser glorificado
para a glória de Deus. Eu abençoo a tua igreja e declaro uma vida abundante para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, amém.